chegar e eleger a sobrinha, parente da mulher, porque os conselhos tutelados são remunerados. Basta que tenha 21 anos e seja idôneo. Se envolvam nesses processos. Nós precisamos de pessoas esclarecidas lá. Nós precisamos de pessoas que realmente sejam capazes de ler um texto dele e, se não conseguir interpretar corretamente, pedir ajuda. E obter essa ajuda e produzir resultados. Não se esqueçam de que, boa ou má, a lei, ela está em vigor, é a única que nós temos, e se nós não agirmos rapidamente, dentro de 15 anos, talvez nem tanto, essas cidades não servirão para os nossos netos morarem. O processo revolucionário aí, que durou mais de 20 anos, em que só se comprava arma para a polícia e se construía presídio. Era só o que fazíamos. Nada fazíamos para tentar conter na origem esse mal. Nós temos os critérios de prioridade do Brasil completamente aleatórios. Eu me lembro que dei uma entrevista na Rede Globo e passei um mês sendo atacado por causa disso, porque eu dizia, as prioridades do Brasil estão completamente distorcidas, dizendo AIDS. Naquele momento, nós tínhamos cerca de 800 pessoas identificadas que tinham AIDS ou já tinham morrido de AIDS. Então, destacou 35 bilhões, se não me engano, na época, ou milhões de cruzeiros novos, ou coisa que vai. Falar de moeda no Brasil é uma coisa incrível, porque a gente muda de moeda como muda de camisa. E eu dizia, vamos gastar todo esse dinheiro, porque estamos sensibilizados com a morte dessas pessoas, com o risco dessas pessoas. Foi quando surgiu a campanha Camisinha, você lembra? Logo que surgiu aquela campanha da camisinha, e um amigo meu, que mora no exterior, ele me dizia assim, olha, o Pai do Céu olhou para baixo e disse, há uma promiscuidade imensa, vamos acabar com essa promiscuidade, toma a AIDS, o governo brasileiro não acabe com a promiscuidade, use a camisinha. Pois bem, eu perguntava numa roda na TV Globo, por que essas 800 pessoas sensibilizaram tanto vocês? E os 450 mil crianças que morrem por ano não sensibilizam ninguém. Por que as crianças estão morrendo de diarreia, doença erradicada na maior parte dos países, de sarampo? Ninguém se sensibiliza, não há recursos para isso, não há campanha. Do mesmo jeito, quando surgiu aquela campanha aqui para o sul, as enchentes de Blumenau, que foi uma coisa lastimável, o povo sofreu já, e nós conversávamos, discutíamos lá, e eu perguntava a eles, mas olha, foi de propósito para atiçar o interesse deles? Eu disse, olha, quando os loiros lá do sul se viram envolvidos numa cheia que matou as pessoas e destruiu coisas, o governo se mudou para lá, todo mundo fez campanha, todo mundo foi para lá, mas os caboclos do Nordeste todo ano morrem, eu sei, ninguém vai lá. 2 meses depois, a TV Globo filmou um caminhão entregando uns pacotinhos de comida lá na Caatinga, mas as prioridades não são absolutamente aquelas que nós esperávamos ter com relação à criança. Nós temos um projeto ecológico, por exemplo, em que o cidadão é capaz de matar um ser humano para proteger um animal. Nós temos um processo ecológico que não tem o ser humano no centro. Eu vi essa semana, quando nós estamos precisando de dinheiro para alimentar crianças que estão dormindo num chafariz, 12 crianças de 6 anos no máximo dormindo ao lado de um chafariz na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, eu vi uma empresa gastando 18 milhões para restaurar uma parede que foi pintada na Cinelândia, vocês devem ter visto na televisão. E cabe a nós, até em causa própria, fazer com que, dessas dificuldades que aqui estão,
surja alguma coisa de bom. Vamos interpretar, vamos contornar, vamos cumprir a si mesmo. Vamos, quando não pudermos mais contornar, nem interpretar, nem cumprir a si mesmo, vamos criar uma onda que forme uma força em busca da revisão do que tiver que ser revisto. Vamos trabalhar por isso aqui com o maior afinco e vamos evitar que esses demagogos que envolvem ideologias no atendimento à criança façam o que eles fizeram, por exemplo, com a adoção internacional. A rigor, se o juiz de menores quiser que um casal faça o estágio de convivência com a criança que está internada, tem que internar o casal junto com a criança, porque o Estatuto proibiu guarda para casal estrangeiro, mesmo dentro do território nacional. Mas nós estamos interpretando, e vocês vão ter que interpretar. Eu, o Aurélio, copiei o que ele chama de convivência e estou mandando para todo mundo. Olha, o Estatuto proibiu a guarda para estrangeiro, mas permitiu convivência. Senhor juiz de menores, faça um termo de entrega, como nós fazíamos antigamente, porque a lei diz que o casal estrangeiro pode conviver com o menor 15 dias, 30 dias. Não estou falando absolutamente de tráfico de crianças, estou falando de adoção de crianças por estrangeiros. E para terminar, porque estou tomando demais o tempo de vocês, eu ficaria a noite inteira, o tema é vasto demais, e vocês são culpados, porque estão com a atenção voltada para mim, vou falar dessa adoção por estrangeiros somente contando uma história para vocês. Vocês ouviram falar no tráfico de crianças para transplante de órgãos? Isso não é verdade. Andei a Europa toda, indagando em universidades, em polícia. Ninguém lá, casa, não tem nenhuma história em relação a isso. Remessa de crianças para filmes pornográficos não é verdade. Um juiz do Paraguai apreendeu 3 crianças brasileiras e os jornais do Brasil deram manchete: juiz apreende crianças que iam ser levadas para transplantes de órgãos. Liguei para o juiz e disse a ele: olha, se você descobriu isso, dá para nós o fio da meada que nós temos que seguir por aí. Não descobri nada, eu não falei isso. Isso não é verdadeiro. E eu visitei crianças, eu participei de encontros de adotantes e adotados, porque os adotantes lá, eles não fazem segredo de que o filho é adotivo. E vi pessoas tão loiras que os cabelos chegam a ser brancos, com negrinhos brasileiros no colo, e você percebe o amor com que eles têm nessas crianças. Eu vi o negrinho da FEBEM, me permite usar a expressão negrinho, não há nada discriminatório, porque eu não discrimino nada, eu vim de 0,0, eu seria um tolo se discriminasse alguém ou alguma coisa. Eu vi o negrinho sentado lá. Estou falando negrinho porque brasileiro não adota criança parda. Brasileiro não adota criança que tem hérnia de umbigo. Eu vi essa criança feliz, com tudo que uma criança rica pode ter, e é uma criança de classe média lá, com seu videocassete, com seu aparelho de som, sua bicicleta na porta, seu Walkman, na parede de uma das casas, de uma placa que eu não identificava o que era, mas é porque cada 15 dias uma casa é responsável por olhar as crianças do bairro e o casal sai andando pela rua para ver se está tudo bem, se ninguém caiu da bicicleta, se ninguém precisa ser atendido. Eu estava em Paris e fui tomado pela emoção de um casal que adotou uma criança minha em Niterói, nos deu prazer e verifiquei que uma criança de Niterói é hoje dona de um belo castelo nos arredores de Paris. Eu encomendei a uma senhora que foi a Lausanne,
que visse lá o Adilson, coitadinho, ele não falava, não caminhava direito, não se comunicava. A gente dava um biscoito para ele, ele se encolhia no canto e segurava o biscoito assim. Ele estava há 6 anos na FEBEM. E eu disse a ela, olha, eu sou tão preocupado, as crianças foram para lá nessa situação, o casal foi bem recomendado, mas vai lá ver. Quando ela chegou à porta, veio um moleque correndo lá de dentro, bonjour, mademoiselle, e passou correndo para o quintal. Ela bateu palma novamente, veio a senhora, só os filhos menores lá, está tão preocupado. Ah, eu conheço os filhos menores. Ele quer saber que o Adilson veio naquela situação e passou por uma humilhação. Olha, ele tinha verme, não sei o que, já curou, tinha isso, já curou. E aí, onde ele está? Foi ele que passou pela senhora agora. Ele não falava português, não se comunicava, mas agora ele se comunicava e falava francês. E, finalmente, um homem chamado Aguinaldo Bahia, porque todos os escândalos agora vêm da Bahia e da Itália. Aguinaldo Bahia, juiz de menores de Salvador. E pôs isso numa carta que circula por aí, eu tenho uma cópia. Ele morreu embargador. Ele mandou cerca de 80 crianças para a Itália. Crianças que ele tinha lá, que não tinha pai conhecido, que não era deficiente físico. Apareceu um casal italiano, um grupo de casais italianos que queriam adotar, e ele foi estudando o caso e dando em adoção até que tinha cerca de 90 crianças lá. E ele foi convidado pelo governo italiano para receber uma comenda. Foi lá, recebeu a comenda. Essa comenda que deram a ele era igual a que deram ao presidente Geisel. Eu não sei se eles estavam zangados com o presidente Geisel e deram uma menor para ele. O fato é que ele recebeu a comenda e recebeu emocionado. Mas ele me disse, o Shoah quase me mataram. Me levaram a um clube onde estariam as crianças que foram de Salvador para lá, para a Itália. E nesse clube eu não encontrei as 90, 95 crianças que eu mandei. Eu encontrei essas crianças e mais primos, parentes, irmãos, tios, 300 crianças, 300 pessoas num clube com bandeirinhas brasileiras cantando o hino nacional em minha homenagem. Vocês ouviram contar essa história em algum lugar? Não, porque ninguém conta aqui. Todo mundo fala da moça do Paraná que exporta criança, que não tem nada a ver com a adoção de crianças, são coisas completamente diversas. Lembram-se que eu li um texto para vocês? É obrigatório em todo o território nacional assistência à maternidade, à infância e à adolescência, e a lei instituirá o amparo das famílias de prole numerosa. A lei instituirá assistência à maternidade, à infância e à adolescência. Depois que esses loucos disseram essas tolices aqui, uma velha assistente social fez um comentário em que ela dizia: foi esse grupo que vive idealistas, despreparados, vaidosos, falsos idealistas, despreparados, vaidosos, sem vivência, procurando fazer o que se faz sempre no Brasil, um eterno recomeçar, desprezando o trabalho já feito, sem procurar aprender com os erros e acertos do passado. Repito, é obrigatório em todo o território nacional a assistência à maternidade, à infância e à adolescência. A lei instituirá o amparo das famílias de prole numerosa e instituirá a assistência à maternidade, à infância e à adolescência. Este texto não é da Constituição Sueca de 88. Este texto está
na Constituição de 1946, quando a maioria de vocês nem era nascida. Só que jamais foi cumprido. Como certamente jamais será cumprido o que está escrito nesse texto aqui, se vocês jovens não assumirem a paternidade e a responsabilidade de fazer cumprir o que está escrito, custe o que custar. Muito obrigado. Nesse instante, a Faculdade de Direito presta uma homenagem de carinho e de respeito, e eu peço à minha esposa Rose que entregue à esposa do Dr. Jorge, a senhora Edith, o que ele for. Apresento a todos que nos honraram com a sua permanência, o auditório atento às palavras do Dr. Jorge Souza, e convidar para que amanhã, por ocasião do encerramento da 21ª Semana Jurídica, todos nós compareçamos para assistir a palestra do Dr. Ronaldo Antônio Botelho, Procurador da Justiça do Paraná, sobre o tema do Ministério Público. Declarando encerrada esta quarta sessão, eu peço a todos, convido a todos para que de pé rendemos nossa homenagem ao Dr. Jorge e à sua esposa com uma salva de palmas. E outra do cantor e compositor Gilberto. Como é bonita para o animal, nossa vida natural, sabor do rio, sem ansiedade desse céu nem rio, felicidade do que associo, não já posso mais reserva do chão. Nossa juventude, nossa mãe, nosso povo junto protegendo o coração, das garras de a extinção. Uma palmeira vai de fruto para a flor, junto para o carinho, até provar o teto vai de nossa mocidade, a paz desapareceu. Pela força borboleta de esperança pelo vale, todo pelo fogo azul dos cores, até dizer a creta quatro sobre essa missão, aí no pé da alunação. Tem águas claras, nada na imaginação, que aponta talvez peculiar. Onde o universo seja só um planeta azul, apenas um bicho